Bom dia. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de São João, capítulo 3. Vamos ler o versículo 5 e 6. Depois vamos para o capítulo 8 e vamos ler de 32 a 44. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5 e 6. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E vamos para João capítulo 8, versículo 32. Vamos começar no 31 mesmo. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderão eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosses filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém. Amém. Estes textos que nós lemos descrevem um momento em que o Senhor Jesus estava a discutir, primeiro com uma pessoa só, ele estava a conversar com Nicodemos, e depois com um grupo de pessoas, que são os judeus. E eles estavam a falar sobre a filiação espiritual e a filiação biológica do ser humano. O ser humano é o único animal que tem uma filiação biológica e uma filiação espiritual. Os animais nascem, crescem, reproduzem-se, morrem e acabou.
E também os animais só se preocupam com alimentar o seu próprio corpo. Acabou. Mas o ser humano é o único que, além de trabalhar para sustentar o seu corpo, também trabalha para celebrar e propagar um nome ou vários nomes. Todo ser humano sempre está a procurar formas de propagar o nome, seja de um Deus, de um antepassado, de um herói, de um ideal, uma marca, ou o seu próprio nome. O ser humano não quer que, mesmo quando ele morrer, caia no esquecimento. Ele quer ser sempre lembrado. Um dia desses, o Senhor Jesus estava na casa de um fariseu, o Simão, e apareceu uma senhora com uma garrafinha onde tinha perfume. E a senhora partiu esse perfume na cabeça de Jesus. E eles disseram, mas esse perfume é muito caro, nós podíamos vender e com esse dinheiro nós íamos dar aos pobres, não sei o que tal. E Jesus disse, não, ela fez uma boa ação para comigo, porque ela antecipou-se para embalsamar o meu corpo. E deixa já vos dizer que em qualquer sítio onde for pregado esse evangelho, essa história vai ser contada para a memória dela, Maria Madalena. E é verdade, todas as pessoas que leem o Novo Testamento conhecem Maria Madalena, falam de Maria Madalena. Então, o ser humano não é um ser assim como o cão ou a galinha. Hoje, de manhã, matamos uma galinha, acabou. Ninguém mais vai falar dessa galinha. Não tem memória. A galinha não precisa ter memória. Mas o ser humano, quando morre, precisa sempre ser lembrado. Os filhos, os netos, os bisnetos, não é? Por isso tiramos fotografia, fazemos estátua, vamos na campa da pessoa que morreu, endireitamos a campa, fazemos uma campa de pedra, que é para a sua memória, para nós não lhe esquecermos. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é cair no esquecimento. Os animais morrem e esquecem-se. A árvore cai, apodrece e esquece-se. Mas o ser humano, quando morre, não deve ser esquecido. E quando um ser humano esquece os seus antepassados, esquece o seu Deus, está-se a comportar como um animal. Então, essa conversa que havia aqui, entre Nicodemo e Jesus, mostra claramente que o ser humano tem duas filiações. Tem uma filiação biológica, nascemos da carne, nascemos de Adão e Eva, e nascemos dos nossos pais. Temos essa filiação biológica com os nossos pais. Mas Jesus está a dizer que, para além dessa filiação biológica, nós temos uma filiação espiritual, ou com Deus, ou com o diabo. No primeiro texto, Jesus diz, aquele que não nasce de novo, não nasce do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Portanto, o Espírito que ele está a se referir aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Portanto, a pessoa quando se converte, a pessoa nasce de novo e passa a ver o reino dos céus. E passa a ser filho de Deus. Mas aqueles que não nascem de Deus, nascem de quem? Nascem do diabo. As pessoas têm tendência de pensar que eles podem evitar Deus ou o diabo. Alguns não querem ter ligação nem com Deus, nem com o diabo. Pensam que ele pode andar sozinho. Não. O ser humano, quando nasce biologicamente, ele depois vai ter que se definir. Ou nasce na família de Deus, ou vai nascer na família do diabo. Essa é a conversa que encontramos com os judeus. Os judeus dizem, não, nós somos filhos de Abraão. Ok. Abraão era a filiação deles biológica. Eles eram descendentes de Abraão, biologicamente.
mas espiritualmente eram filhos do diabo. E eles achavam que, não, nós não somos nada filhos de Deus. E um disse, não, esse está a nos empurrar ao diabo. Se nós somos descendentes de Abraão, como Abraão era filho de Deus, e se nós somos filhos de Abraão, então nós também automaticamente somos filhos de Deus. Jesus disse, não é por ali. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês iam me amar. Uma das características da filiação espiritual é o nome de quem é que você celebra. O nome de quem é que você propaga. Se você propaga o nome de Jesus, então você é filho de Deus. Mas se você propaga o nome do João Lourenço, do José Eduardo, do Savinho, não é? Do Cafu Xambari, do Guaratiluange. A ver? Porque você pode dedicar a tua vida para propagar o nome de Deus, de diabo, de um herói ou o teu próprio nome. Não há nenhum mal, né? Não há mal nenhum em nós propagarmos e preservarmos o nome dos nossos antepassados, ou o nome dos nossos pais, ou o nome de um herói. Mas se a pessoa só se dedica a isso, isto é sinal de que você não tem filiação com Deus. Então, aquelas pessoas que não propagam o nome de Deus, não propagam o nome de Jesus, então não são filhos de Deus. São filhos de quem? São filhos daqueles a quem eles estão a propagar. Há muita gente que gasta muito tempo só para propagar o nome do partido. Ele acorda de manhã, já está, essa hora está a meter bandeiras, né? Essa é uma característica do ser humano. O ser é uma manifestação de espiritualidade. Às vezes nós pensamos que espiritualidade é só ir na igreja. Não. Há muitas formas de manifestação de espiritualidade. Há pessoa que essa hora está no mar e está a pescar. Ele gosta de pescar. Ele pesca, tira o peixe, depois ele pega no peixe e tira outra vez na água. Isso também é uma forma de espiritualidade. Lhe dá prazer pescar. Ele não está a pescar para comer. Ele gosta de ter contato com a natureza. Ele quando pega no peixe, depois pega no peixe, devolve no mar. Porque uma coisa é pegar o peixe para comer, sim, para sustentar o corpo, né? Sim. Agora, uma pessoa que pega o peixe depois atira no mar, está a sustentar o quê? Não está a sustentar o corpo, não é? Ele está a pescar por um outro ideal. E isto já é espiritualidade. Ele não vai à igreja. A tua espiritualidade manifesta-se em ir à igreja para celebrar o nome de Deus, o nome de Jesus. A espiritualidade dele é ir à pesca. A espiritualidade dele é ir no campo de futebol. A espiritualidade dele é ir estender as bandeiras do partido. Está sempre a propagar o nome de algum Deus, de algum ideal, ou o seu próprio nome. Há pessoas que dedicam muito tempo a propagar o seu próprio nome. Não está mal. Porque Deus nos fez com essa natureza. Nós somos espirituais e queremos continuar vivo mesmo depois de morto. Os mortos vivem no seu nome. Está a ver, né? Eu tentei fazer uma estátua do meu pai. Exato. Num material que não estraga. Pode ficar 400 anos. Mesmo se estiver atirado aí no chão, não estraga. Então, daqui a 500 anos, ainda se pode ver Armando Quintino. Para a memória do nome dele. Mas, acima de todos esses nomes, está o nome de Deus. Podemos dedicar tempo para cuidar das campas dos nossos antepassados, para cuidar da memória dos nossos antepassados. Uma das coisas que eu ainda quero fazer, já estava para fazer, mas acabei não fazendo, fazer uma campa para a avó Leontina, ali, põe lá uma campa, uma foto dela, para a memória dela,
a não se esquecer, porque um ser humano não deve ser esquecido. Mas isso não deve impedir de fazer o mesmo para um nome mais alto, que é o nome de Deus, que é o nome que está acima de todos os nomes. Então, ao sair daqui, vamos levar essa mensagem, essa instrução de que nós não somos pedaços de carne que vai apodrecer depois de morrer e acabou. Nós também somos seres espirituais e devemos cuidar da nossa memória, da memória dos nossos antepassados e, sobretudo, da memória de Deus. Porque o nome de Jesus é o nome mais alto. E esse nome tem que ser propagado a todo mundo. O meu nome não precisa ser levado para todo mundo. Basta ser já conhecido nos Luandes, aqui em Angola, já está bom. Mas o nome de Jesus tem que ser levado até aos confins da terra. Esse é o desejo de Deus. E é nisto onde consiste a nossa salvação. Amém. Amém. Muito obrigado.